Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos à nossa aula técnica de número 9 de 2013. Eu, professor Escopino, estou com vocês aqui em mais uma aula técnica, mais uma aula trazendo detalhes e informações sobre undercar. E a aula de hoje, com toda a audiência, o pessoal linkado, já dando alô, já dando boa noite, vamos falar sobre direção elétrica. Exatamente isso. A primeira aula sobre direção elétrica do veículo. Nós já falamos um pouquinho sobre outras direções e vamos falar hoje sobre o sistema elétrico. Só que, peraí, aula 9, tipo aqui na tela o tema da aula de hoje, direção elétrica, parte 1 de 4, mas não é que a direção é elétrica, ou seja, não é um motor elétrico que substitui o sistema de direção, nada disso. É um sistema de assistência elétrica ao sistema de direção. Pessoal, é assim que funciona. Porque pensem bem, é um sistema de extrema segurança. O carro não pode, numa manobra, numa estrada, perder o sistema de direção. Concorda comigo? É algo assim, inaceitável, é de extrema segurança. Então, temos que ter mecanicamente os componentes interligados. Porém, temos uma assistência elétrica. Então, assim, num grande resumo, veremos muitos detalhes na aula de hoje, é o quê? O sistema de assistência à direção elétrica permite um acionamento mecânico. Porém, quando um motor elétrico estiver movimentando, controlado por uma unidade de direção, nós teremos, além do movimento mecânico, um motor elétrico ajudando a movimentar a direção. Seja para a direita, seja para a esquerda, ou até mesmo o retorno. Isso que é interessante, tá? E nós temos esse motor elétrico, tá? Em dois formatos no mercado brasileiro. Temos esse motor elétrico, tá? Na própria caixa de direção, que é o mais comum, tá? Ou seja, junto da cremalheira da caixa de direção, nós temos um motor elétrico controlado por uma unidade e temos também, em alguns veículos, esse motor elétrico na coluna de direção. Olha que curioso. Tem carros que o motor elétrico é na coluna. Resumindo, a caixa de direção é puramente mecânica. Um pneu em cremalheira mecânico, como se fosse de um carro mais antigo. Porém, temos na coluna uma assistência elétrica. Ou seja, o próprio eixo da direção, que sai lá do volante, tem as cruzetinhas, né? As articulações, a coluna de direção, que vai ligar no pinhão da caixa, ali temos um motor elétrico que auxilia o movimento. Então são o quê? São pequenos detalhes que influenciam totalmente no nosso dia a dia. A necessidade de conhecimento técnico sobre esses sistemas é fundamental. Ok? Então vamos lá, a nossa aula sobre o sistema de direção, né? Aula passada eu ainda falei sobre o eletrohidráulica e na aula de hoje vamos abordar a direção com assistência elétrica. Vamos lá, introdução. A assistência no sistema de direção elétrica é a grande tendência do sistema de direção na atualidade. Então, os carros novos, pessoal, estão cada vez mais com direção elétrica. Cada vez mais. Tá? Você fala aí, Nova Export, você pode falar em New Fit, você pode falar em HB20. Os carros novos cada vez mais estão com assistência elétrica na direção. Mas por que isso? Por que essa é uma tendência? Primeiro, os acionamentos na assistência elétrica de direção ficaram menores. Ou seja, os motores ficaram mais compactos. É mais nova tecnologia.
ficou mais confiável. E claro, se você comparar uma direção com assistência elétrica com uma direção com assistência hidráulica ou eletrohidráulica, tiramos ali muitos componentes do veículo. Tiramos mangueiras de direção, reservatório, fluido. A bomba de direção mecânica com correia, né? No caso da direção hidráulica. A bomba eletrohidráulica, no caso da direção eletrohidráulica. Ou seja, minimizamos componentes. Tirou peso do carro. Tirou componentes. Ganhou-se em conforto. Ganhou-se em confiabilidade. Tá? E esses motores elétricos hoje usados na assistência à direção, pessoal, são de baixo, extremamente baixo consumo elétrico. São fios mais finos, são fios aí, tá, que têm menor capacidade, porque os motores são de menor amperagem. Quando você olha um motor eletrohidráulico, né, de um classe A, de uma Zafira, de um Astra, a espessura dos fios é um absurdo. É quase um cabo chupeta, tá? Porque são motores que consomem grande quantidade de energia. Esses atuais não. São fios mais finos, tá? Quase que não interferem em nada no funcionamento do sistema elétrico do veículo. Então, é uma grande tendência realmente, tá? Então, são novidades que devemos aprender aqui no seu universo do mecânico. Então, vamos lá falar um pouquinho mais sobre sistema de direção aqui no seu UMEC. Vamos lá. Alguns detalhes iniciais. O sistema de direção elétrica tem como base a própria caixa de direção mecânica convencional. Ou seja, é uma caixa mecânica tipo pinhão e cremalheira com lubrificação de fábrica, com graxa, sem necessidade de troca. Pessoal, olha o detalhe que é importante logo de cara para vocês. A parte da caixa de direção em si. Claro, são carros mais novos, sempre usam pinhão e cremalheira. Beleza. Mas a caixa é uma caixa mecânica, fininha, convencional. Tá? Vai ter o motor elétrico, seja na caixa ou seja na coluna. Mas a caixa em si, pessoal, é leve, fininha, com coifas, com graxa de lubrificação permanente. Tá? Então, esses detalhes são importantes já para que vocês possam fazer a manutenção quando há necessidade aí no dia a dia da oficina. Tá? Porque a caixa de direção ela é simples de tudo. Vamos aqui à primeira foto de uma caixa de direção com assistência elétrica. Então vejam aí, que tipo de caixa é essa? Pinhão e cremalheira. Ah, beleza, tá na cara, né? Dá para ver ali o pinhão de acionamento bem no centro, a cremalheira. Na continuidade da cremalheira, temos de um lado um braço axial e terminal, do outro lado, braço axial e terminal. Beleza. Duas coifas. Beleza. O que a coifa está fazendo aí, pessoal? É o guarda-pó. Porque a caixa, observem como que ela é extremamente fina. Podem ver a caixa de direção em si, ela é extremamente fina. Pequenininha. Vai óleo? Não. Vai o quê? Graxa de fábrica. Tá? Igual era quando nós tínhamos aí as caixas mecânicas tipo pinhão e cremalheira. Temos ainda o motor elétrico, né? Pode ver, o motor elétrico tem uma espessura até maior do que a própria caixa, junto à cremalheira. E temos a ligação do motor elétrico, tá? Com o lado do pinhão. É onde ali nós temos um sensor, que nós vamos ver já já. Aliás, a aula de hoje é muito focada na parte do sensor de movimento da direção. Tá? Podemos ter, junto com esse motor elétrico, já o módulo da direção, ou ele pode ser separado. Por exemplo, C3, nós temos o motor elétrico na caixa e o módulo da direção está ali do lado da bateria. Tá? Então ele pode ser separado. Na linha Volkswagen, geralmente ele está junto, por exemplo. Tá? Isso vai variar um pouquinho de montadora para montadora. Falar então um pouquinho sobre essa
caixa elétrica, tá? Tem como base o princípio mecânico de acionamento, conforme o movimento da direção. Nesse caso, do tipo pinhão e cremalheira, o pinhão ligado à coluna e a cremalheira ligada às rodas. Padrão, né? A caixa elétrica tem um padrão de acionamento mecânico. Por que isso, pessoal? Segurança. Ah, eu consigo manobrar um carro com assistência elétrica, com o motor desligado? Claro que eu consigo. Vai ser uma direção mecânica. Ah, vai ser um pouco mais dura, né? Claro, mas é uma direção mecânica, tá? E se der uma pane no sistema, em velocidade e manobras? O proprietário, o usuário, o motorista, vai ficar sem direção? Também não. Tem a segurança. Ele vai continuar com o controle um pouco mais duro, mas um controle mecânico do sistema. Então isso também auxilia muito. Parece que não, pessoal, mas sistemas de segurança precisam ter sempre uma reserva, né? Vamos dizer assim, como a gente fala muito hoje de computador, né? Um backup. O sistema de segurança tem que ter um backup. Querem alguns exemplos? Ó, se o cilindro mestre der problema em um dos canais do cilindro, nós temos um outro canal. É por isso que hoje os cilindros de freio, os cilindros mestres, eles têm canais diagonais, né, em X. Ou seja, antigamente, um canal do cilindro mestre alimentava as duas rodas dianteiras e o outro canal as duas traseiras. Se desse pau em um dos canais, ou você ficar sem freio na dianteira, o que é terrível, ou sem freio na traseira, o que não é tão terrível. Com o sistema em diagonal em X, sempre você vai ter uma roda dianteira e uma traseira oposta. Ou o outro canal, uma dianteira e a outra oposta traseira. Tá? Outro exemplo de assistência que nós temos no carro, e mesmo se der algum problema, continua funcionando. Servofreio. Se o motor morrer com o veículo manobrando, por exemplo, vai ter assistência do servofreio? Vai ter ainda, né? De 2 a 3 frenagens, vai ter ainda. Mas e depois disso? Vai ficar sem freio? Não, vai ter freio ainda, só que vai ficar um pouco mais duro. Então são exemplos que nós temos de sistemas que permitem, quando apresenta falha, ter ainda um backup, ou seja, o sistema funciona. E aqui na direção é isso. Como é um sistema de extrema segurança, eu consigo manobrar o carro mesmo com o motor do carro desligado, ou seja, o motor elétrico não está funcionando. Tá? Então é possível sim fazer manobras, temos segurança no sistema. Tá? Falar um pouquinho sobre a coluna da direção. Então a coluna da direção é o quê? É todo esse eixo que liga ali a caixa, né, o pinhão e cremalheira, né, o pinhão da caixa de direção. Temos articulações para permitir o movimento em ângulo, né? Temos a coluna escamoteável, que dá para regular, né, em alguns carros a altura do volante, ou a altura e a profundidade. Tem alguns carros a gente regula a altura e a profundidade do volante, para dar mais conforto ao usuário, né? Mas também nós temos aí nessa coluna de direção, em alguns modelos, a própria assistência elétrica. Então, alguns carros como o Renault Megane, tá? Alguns Nissans, tá? Nós temos a assistência, tá? Na própria coluna de direção. Nissan Versa é assim, tá? Ou seja, a caixa é uma caixa fina, puramente mecânica. Na coluna que nós temos a assistência elétrica. Mas não é só isso, né? A coluna de direção também guarda o quê? Alguns segredos, pessoal, no sentido de não pode ter folga, permite o movimento em vários ângulos, tá? Tá ligada à caixa de direção e por aí vai, né? Então vamos falar um pouquinho sobre ela, ó, sobre a coluna da caixa de direção. Para a ligação do pinhão, temos a coluna de direção, com seus braços, eixos e articulações que permitem movimento de esterçamentos com segurança e ainda alguns ajustes, né, como a altura, profundidade da coluna. É possível, né,
temos ainda alguns ajustes aí que deem mais conforto. Também não é só isso, né? O próprio ângulo da coluna em relação à caixa impede que, em caso de forte colisão frontal, a caixa suba, empurre o eixo saia no meio do volante e fure o peito do condutor. Por isso que nós temos as articulações, né? Vai dobrar na articulação para que não suba, tá? Então esse é um outro aspecto de segurança em caso de fortes acidentes, tá? Bom, mas temos mais detalhes importantes para comentar. Vejam aí, na ligação da coluna, agora já lá no pinhão, ou seja, na carcaça da caixa de direção, temos um dos itens que nós mais vamos comentar nesta aula, tá? Sensor de força da direção, ou seja, um sensor que vai indicar a força, ou seja, a velocidade, e principalmente o sentido de esterçamento. Isso que é legal. Aí, pessoal, que está o grande segredo da direção elétrica. O segredo não é tanto o motor elétrico. O motor elétrico é simples. É ter um sensor com alta precisão que consegue informar para uma central da direção elétrica o sentido e a força da direção, para que esta ECU, esta central, controle o motor. Pessoal, é quase que se fosse aí uma injeção eletrônica. Temos um sensor, temos um módulo, temos o atuador. Tá? Ou seja, um controle de grande precisão. Então, o sensor de força da direção é o X da questão. Ou seja, é ele que vai indicar tanto o sentido quanto a força de esterçamento. Né? Por quê? Vocês concordam comigo que é muito diferente você esterçar um carro para colocar numa vaga de garagem, você esterça rapidinho. E numa estrada, as curvas não são tão fechadas, você esterça lentamente e pouco. Então, há variação também na força de direção e no sentido também de esterçamento. Ou seja, são duas possibilidades distintas que nós temos que visam facilitar, ou seja, que visam fazer com que o sistema permita um correto controle do atuador. Quem que é o atuador aqui? O motor, né, elétrico que aciona a caixa de direção. Vamos lá. O sensor primeiro, então. Para assistência elétrica ao sistema de direção funcionar, temos que ter um sensor com grande precisão de movimento para identificar e sinalizar a ECU sobre a intenção do condutor, qual sentido ele quer esterçar. Então esse sensor é fundamental. Onde ele vai estar? Normalmente ali na região do pinhão. Tá? Há carros que esse sensor vai estar na coluna. Há carros que esse sensor vai estar lá em cima, atrás do airbag. Ou seja, temos a cinta do airbag, um pouco para baixo do airbag, nós temos o sensor da direção. Tá? Então, aqui é uma variação aí de acordo com o carro, com a montadora. É importante entender que vai ter um sensor no sistema de direção. Pode ser aqui em cima, perto do volante, atrás do anel do airbag, né, da cinta do airbag. Pode ser na coluna ou pode ser lá embaixo, no próprio pinhão da caixa de direção. Então, são várias possibilidades de localização deste importante componente, né? O sensor de ângulo da direção. Quer outro exemplo? Ó, esse é na própria caixa de direção. Observem, ó. Temos lá, ó, pinhão e cremalheira. Olha onde está o sensor dessa foto. Na carcaça, bem na direção do pinhão. Ou seja, o pinhão vai estar encaixado aí nesse centro e junto com um disco que gira junto com o pinhão, vai permitir o movimento. E aí vai ser sinalizado tanto o sentido quanto a força de esterçamento. Olha o quanto que é importante isso, hein?
Por isso que eu digo para vocês, o sensor aqui, ele é fundamental, tá? Vamos lá. Sensor de direção. Recebe a alimentação e envia a resposta de sinal diretamente à ECU da caixa elétrica, normalmente posicionado junto da própria caixa mecânica e motor elétrico. Então, o sensor de direção, pessoal, fica ali, ó, né, onde vai ter o movimento. E a precisão é tão grande que, ó, sem brincadeira, eu já peguei sinal desse sensor em funcionamento, tá? C3, por exemplo. A gente consegue pegar o sinal ou com osciloscópio ou com canetinha de polaridade. Também dá com a canetinha, tá? Porque é 12 volts o sinal dele. Tá com a direção parada. Você vai lá nos fios do sensor. Ameaça dispersar, muda a cor da canetinha. Vira para o outro lado, inverte, coloca outra cor. É uma precisão muito grande. Só de você pôr o peso na mão, ameaçou dispersar, pumba, ele já informa o sentido de cerçamento. Sem brincadeira. Já fiz esse teste na prática mesmo, no dia a dia de oficina, tá? Ou com o osciloscópio, ou com a canetinha de polaridade. Você pôs o peso na mão, no volante, que ameaçou dispersar, mal movimentou a caixa, já está indicando. Tá? Ou seja, as janelas internas que visam informar são muito precisas. Só de ameaçar, ele já, pumba, já muda a cor, ou seja, ele já indica para o módulo o sentido e a força da direção. Então é muito preciso todo o sistema, tá? Obviamente, se nós falamos do sensor, onde que está o atuador? Nesse exemplo aí, ó, está aí o atuador na própria caixa de direção, pinhão e cremalheira. Então vejam, temos o volante ligado ao pinhão da direção, o movimento mecânico, e temos o motor elétrico ali, ó, na cor azul, né? Também ligada na cremalheira. Ou seja, quando eu movimentar o pinhão para o sentido, o motor elétrico vai ajudar a ir naquele sentido. Quando eu inverter, o motor elétrico ajuda a retornar. Tá? Ou seja, pessoal, é um sistema de direção elétrica. Mas o bom é falar sempre o quê? Assistência elétrica ao sistema de direção. Porque temos um motor elétrico que vai dar assistência ao movimento puramente mecânico. Então, nesse slide, você consegue enxergar bem, né, que nesse exemplo temos pinhão e cremalheira e um motor ligado diretamente na cremalheira do volante da direção, né, na cremalheira da caixa de direção. Então, ele funciona assim: sensor, módulo, atuador. De acordo com o sinal do sensor, o atuador vai girar para um lado ou vai girar para o outro. De acordo com a velocidade do sensor, ele vai girar mais rápido para um lado e mais rápido para o outro. Ou seja, a captação de sinais de informação são muito precisos desse sensor. Tá? Vamos aqui a mais uma dica dessa nossa aula. Como a caixa de direção é mecânica, temos a regulagem e ajuste do pinhão na profundidade da cremalheira. Embora seja muito raro, quando há desgaste, é possível fazer tal ajuste. Lembra que a gente tem que fazer ajuste, às vezes, em pinhão e cremalheira? Né? A profundidade do pinhão na cremalheira sofre um desgaste, coisas do gênero? Pois bem, aqui mudou? Não, a caixa de direção continua sendo pinhão e cremalheira. É claro, o desgaste é pequeno, é raro, mas pode ter também. Pode haver necessidade de ter que ajustar o pinhão na cremalheira. Ah, isso é muito raro. Claro que é raro, né? São carros ainda na maioria muito novos, mas pode perfeitamente acontecer. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula, ao espaço de um dos nossos patrocinadores e volto na sequência falando mais sobre sensor na caixa de direção. Olá, amigos reparadores. Meu nome é João Alberto, sou da MTE Thomson e nós vamos deixar uma dica para vocês. Agora, a respeito do módulo REI, o 7746, que são aplicados nos veículos como Cadete, Monza, né, e Ipanema.
uma característica desse módulo é bem interessante, porque sempre houve uma razão quando ele dá pane. Geralmente, fuga de corrente. Então, na troca, você tem que conferir toda a parte elétrica do veículo, porque não adianta você ficar só substituindo, porque ele tem essa característica. Fuga de corrente queima. Esse módulo ele fica dentro do distribuidor, então é muito quente ali. Então, quando você substituir ele, se possível, até troca os parafusos ali. Se não trocar aqueles parafusos que prende ele, porque ali vai uma massinha, que ali é um trocador de calor, ali você limpa bem aquele parafuso para não ter nenhum tipo de fuga de corrente. Cabos, você verifica toda essa parte elétrica do veículo, porque o módulo rei só queima por fuga de corrente. Bem, amigos, espero que vocês tenham gostado das dicas e estamos no 0800 704 7277 à disposição de quem ligar, tá bom? Um abraço.